Fala pessoal, vamos dar uma analisada geral no mercado, começando por Bitcoin, tá? A análise de Bitcoin tá a mesma que eu fiz no grupo esses dias, né? É importante destacar que o movimento mais importante do Bitcoin para definir a tendência é esse range, tá? Esse movimento aqui, né? Então, o topo mais importante está aqui em cima, isso de uma tendência macro, né? E o fundo mais importante está aqui embaixo, tá? Então, todo esse movimento que iniciou agora é um movimento de liquidez interna. Movimentos de liquidez interna, você tem que ser cauteloso. Se você entrar em trade, tem que fazer take curto, ajustar o stop, né? E para você buscar um swing trade short, o ideal, tá? Ideal é que o ativo encontre resistência de 0,5 da FIBO para cima, ou seja, desse nível aqui, ó, tá? 78 mil até o top fishing lá em cima, que está em 96, 97 mil, tá bom? Então, quais são os principais pontos de resistência que nós temos aqui nessa estrutura de baixa para buscar o melhor swing trade short, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que falar assim, qual foi o order block que rompeu o fundo mais baixo do range anterior? Qual que era o range anterior? Era esse daqui, por exemplo, ó, tá? Esse daqui era o range anterior. Então, aqui era o fundo, certo? Então, se ali era o fundo, ó, qual foi o order block que rompeu esse fundo aqui, ó? Foi esse, entendeu? Então, aqui a gente pode destacar esse order block como uma resistência importante e ele está em 0,618 da FIBO de baixa. Então, ele é um ponto interessantíssimo para short, tá bom? Tá aqui na casa de 82.800. Vai chegar lá? Não sei, vai depender da força do ativo, né? Mas chegando aqui, se chegar, ele pode ter bastante urso, né? Lembrando que, ó como o movimento da bandeira passada foi um movimento que demorou vários dias, aqui ainda tem espaço para ficar lateralizando mais tempo, né? Para ficar fazendo movimentos assim, né? Quem sabe até chegar lá mais próximo lá em cima, tá? 0,5 aqui também é um order block. Se o movimento não estiver muito forte, às vezes ele pode parar aqui em 0,5, tá bom? Então vamos ficar atentos nesse nível aqui de 78 e 200 mais ou menos, 78 e 300, tá? E se tiver fraquíssimo, tá? 0,382, tá? Também é um ponto interessante e aqui também tem um order block. Então nós temos 3 resistências, tá? Essa primeira aqui pode parar o movimento aqui? Pode, mas o que eu vou fazer se confirmar topo nessa região? Aqui o seu short, ele é um short um pouco mais arriscado. Então, caso confirme um topo nesse order block aqui e comece a cair, o seu take tem que ser cedo e ajuste do stop cedo, o mais cedo possível, tá? Porque ele pode sentir, voltar e continuar subindo, entendeu? Pode fazer esse movimento assim, né? Então, tem que tomar cuidado. Vamos ver assim, vamos ver nesse range passado se aconteceu isso, vamos ver. Se ele sentiu 0,382, deixa eu primeiro identificar o range certo. Seria mais ou menos aqui. Ele sentiu mais a região de 0,5 esse, tá? Vamos ver uma outra aqui, ó. Aqui seria praticamente o ATH. Desde o ATH ele tem sentido mais ou menos essa região aqui do 0,6, 0,5. Ó, 0,5 cravado, né? Aí esse daqui seria mais ou menos aqui 0,6, 0,7, até subir um pouquinho mais, tá? Enfim, então é isso que eu tô de olho aqui em Bitcoin, tá bom? Então posições de long agora, no meu ponto de vista, quem tá dentro, tá surfando. O stop deve estar aqui, ó, tá? O stop tem que estar aqui em 65.790. Quem não entrou, tá arriscado agora. É melhor esperar subir mais e pegar a posição de short, tá? Ó, o movimento em orders também, né? O range de orders está aqui marcado, né? No momento estamos aqui numa lateralidade, querendo subir. Muita chance, né? Se ele der um tirinho para cima, ele deve parar aqui perto do top fishing, tá? É o que eu acho, tá? Nessa região aqui de 0,786 até aqui. Tá? Por que que eu falo isso? Vamos ver orders. Porque esse order block aqui, ó, que é uma... tem um outro ali. Deixa
deixa eu refazer essa análise, peraí. Porque esse order block aqui, ó, ele já foi testado, tá vendo esse daqui? Ele já bateu, ele está enfraquecido, né? Então, se ele voltar aqui, tem chance de às vezes romper para cima, né? Tá? Então, o melhor order block para orders para short é esse daqui, ó, que tá bem 0.7 em 196 bi, 196.4, ou até ali em cima aqui no top fishing em 209, tá? Esses dois. Então, se chegar nesses dois aqui de cima, o risco retorno para short swing trade em altcoins fica excelente, tá? Vamos ver Ethereum como é que tá. Ó, Ethereum tá bem parecido com Bitcoin. Numa outra análise eu tinha pontuado aqui esse nível aqui, ó, com o fechamento do imbalance lá do tempo gráfico semanal, né? Aqui foi fechado o imbalance, ele está querendo formar fundo e está querendo subir, tá? Aqui nós temos uma zona de liquidez muito forte, bem aqui, ó, pode ver que bateu aqui várias vezes, ó, né? Então tudo isso aqui tem que ser capturado para cima. Então quem está buscando shortar quer que capture essa liquidez, né, de quem está shortando, crave em alguma resistência e aí marque topo. Aí sim você tem uma operação de short, tá? Aí assim, qual foi o fundo mais fundo da estrutura passada? Foi esse daqui, ó, né? Essa região aqui, ó, tá? Que estava em 2.663, né? Qual foi o order block mais importante que gerou o movimento de baixa forte que rompeu? É esse daqui, né? Bem aqui, ó, vou até ajustar, tá aqui. Deixa eu ver no tempo gráfico menor. Do tempo gráfico maior é aqui em cima mesmo, mas o tempo gráfico menor tem um order blockzinho pequeno aqui, antes de romper para baixo. Então tem que ficar esperto, tá? Tem que ficar esperto nessa região. Então vou destacar esses dois pontos aqui. E Ethereum é a mesma coisa, pessoal. Se você busca jogar safe, quem entrou de long, né? Agora fica arriscado, tá? Porque agora ele vai buscar alguma resistência para parar, né? Você não sabe se vai ser essa primeira aqui, ó, porque aqui tem uma pequenininha, ó, né? Logo aqui, né? Você não vai saber se vai ser em cima ou lá em cima, né? Então são 3 pontos de resistência para fazer. Quanto mais subir, melhor fica para fazer swing trade short. Quanto menos subir, se bater nessa primeira aqui, como que vai fazer? Vai jogar o stop curto, fazer parcial cedo para garantir um lucrinho. Se ele tomar stop, tomou stop, né? Então você tem que fazer uma parcial que pague o seu stop para você não morrer no 0 a 0 ou no prejuízo, entendeu? Então vai ter que fazer isso, né? Se acertar e continuar caindo, fechou, né? Acertou ali, continuou caindo, faz um lucrinho com o resto da operação, tá? Agora, se continuar subindo, você tomou stop no lucro e tenta de novo depois. Então, ó, pontos interessantes aqui. 2.250, mais ou menos ali, né? 2.680, tá? E lá em cima aqui, 2.975, mais ou menos 70. Esses 3 pontos aqui para Ethereum, tá? O range de baixa de Ethereum, eu acredito que vier desse topo aqui em cima, ó. Vamos ver se algum desses pontos que eu pontuei, se ele bate com o fio, tá? O mais próximo aqui é 0.786, 0.618 também. Esse daqui está muito baixo na fibra, tá até antes de 0.382, né? Tá, mas não deixa de ser uma resistência. 0.5 aqui, ó, tá dando bem no meio dessa ineficiência aqui. 50% dela pode ser um ponto também. Tá, vamos deixar assim Ethereum por enquanto, acompanhar o movimento, tá? Vamos ver no tempo gráfico menor. Eu acho que vai subir mais um pouquinho, tá? Quem tá em long. Que essa captura aqui foi muito fraquinha, ó, já fez um candle doji, e eu acho que vai dar uma enroladinha aqui pro pessoal jogar stop loss aqui em cima, entendeu? Tipo, o preço vai fazer uma enroladinha assim e vai voltar a subir mais um pouquinho, tirinho curto.
Se eu tivesse em long, tá? Se eu tivesse em long, deixa eu ver. Eu deixaria meu stop, o stop tem que ficar aqui, 1939, quem tá em long, tá? Vamos ver outro ativo. Bom, pediram ENA. ENA tá num lugar interessante, tá? Tá legal para fazer uma compra spot aqui, para fazer um trading no spot. Apesar do mercado tá meio ruim, então por isso que um trade futuros ali fica arriscado, né? Um trade spot talvez seja mais seguro, tá? Se você estiver pensando num trade futuros, você tem que ter um ponto de stop bem nítido, tá? Deixa eu ver aqui se teve alguma inversão já de tendência clara. Vamos ver. Ó, no meu ponto de vista, tá, não teve ainda nenhuma inversão de tendência clara, tá? Porque o movimento de baixa mais importante de colocar num gráfico um pouquinho maior é esse daqui, ó. Então qual que foi o fundo mais fundo? Esse daqui, ó, bem aqui, tá? Qual foi o topo que originou esse fundo? Ah, foi esse aqui, né? Então aqui teve um choque, tá uma tendência de alta. Sim, num time frame menor, sim, mas um time frame maior, né? A estrutura é desde aqui de cima, entendeu? Se você colocar no time frame maior, por exemplo, ó, às vezes até mudar o gráfico para um requinhacho, ó, você vai ver que parece tudo movimento só, né? Então se eu colocar no 3 dias, ó, tá vendo? É aqui, ó. Então o topo do movimento, ele tá aqui, ó. O topo do movimento, tá? Então no time frame maior não teve inversão ainda, tá vendo, ó? Fundo, topo, fundo. Então tá aqui a tendência de baixo, tá? O que eu quero dizer? Que tem muita chance, né, de ENA, tá, sentir esse top fishing aqui em cima, né, para devolver o movimento. As coisas ficam mais bullish em ENA se romper esse topo que eu marquei lá em cima, tá? Então tá aqui, ó. Então o que eu vejo aqui? Eu acho que ENA tem mais um tirinho ainda, porque essa região aqui nivelou, ó, tá? Esse paviozão aqui, ó, tá sendo testado de novo, né? Então acredito que vai subir um pouquinho mais, né? E logo acima, essa região de 0.786 é uma região boa de short para bots, né? E a região do top fishing ali em cima, tá? Então ficaria atento nesses níveis aqui. Não é interessante, tá? Longar maisena. Não é mais interessante, tá? É interessante procurar topo nessa região aqui que eu falei, logo após que romper essa liquidez, procurar padrões de ombro, cabeça e ombro, cunhas que rompam para baixo, no micro, alguma coisa assim para poder shortar, tá bom? Quando que as coisas podem ficar bullish para ENA? Se o movimento, por exemplo, romper esse topo aqui em cima, que está em 0,1315, né? Porque aí no time frame maior a gente vai ter uma inversão. Aí seria rompimento daqui, aqui tem uma resistência, né? Possivelmente seria um topo aqui, aí seria um recuo, tá? Poderia formar um fundo nessa região para ter continuidade de alta. Aí fica interessante um long em ENA, mas nesse momento agora, como a estrutura baixista ainda é essa, não rompeu essa estrutura baixista, tem liquidez aqui para ser coletada e tem pontos de níveis de FIBO interessantíssimos para ursos aparecerem. Sem falar que o mercado cripto tá com guerra aí, tá com tudo, né? Pode ser uma subidinha só para pegar impulso para descer, beleza? Então ENA é isso aí. Ah, e por que mesmo assim eu acho interessante o spot? Por causa desse padrão aqui, ó, esse padrão descendente aqui. ENA pode ficar aqui um tempão aqui nessa região e depois dar um tirinho só e já voltar. Então, né, às vezes um tirinho até maior, tipo aqui, e já voltar. Mas no spot permite você fazer isso com segurança, né? No spot. Se demorar 6 meses, não tem problema, né? Solana, tá? Bom, mesmo padrão, tá tudo parecido, tá? Esse padrão de liquidez interna vocês têm que entender que acontece muito, né? Vamos ver aqui, ó. Olha só.
caiu, lateralizando, tá vendo? Nivelou topo aqui, ó. Mal rompeu aqui, ó, já voltou, perdeu o fundo. Mas olha o que nós tínhamos aqui embaixo, zona de liquidez. Rompeu o fundo, foi lá, ó. Quem tava com o stop aqui, ó, teve gente que colocou o stop bem aqui. Tomou o stop, devolveu. Então ele pega a liquidez para cima, pega a liquidez para baixo e daí devolve. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, né? Vamos ver aonde que parou esse nível de FIBO ali no diário, tá? Estrutura passada. Vou pegar bem daqui. Vamos lá. Ó, no caso aqui foi menos 0,382. Deixa eu ver no 3 horas, porque às vezes eu não tô puxando a FIBO direito. Não é daqui que puxa a FIBO, ó, porque teve tupinho, tá vendo? Vamos ver. Acho que é daqui, hein? Ah, já pegou 0,5 ali, ó. Pra quem tem dúvida de como eu tô puxando a FIBO, tem que olhar meus vídeos ali no conteúdo educacional, tá? Ó, já pegou 0,5. Então seria essa FIBO aqui, ó. Essa FIBO aqui, ó, parou na região de 0,5, tá? Vamos ver qual que é a FIBO agora. Deve ser daqui, ó. Nenhum momento pegou 0,5 ainda. Aí, ó, aqui 0,5, ó, bem aqui no sol, 105, tá? Com order block aqui. Beleza. Aí, ó, ponto interessante, hein? Outro ponto interessante. Qual foi o fundo mais fundo? Esse. Qual foi o order block que rompeu esse fundo? Vamos ver aqui, ó. Pá. Foi aqui em cima. É 0,786. 0,786. Essas duas resistências aqui são as resistências mais fortes em Solana. 105 e 127, tá? Então aqui que a gente tá pensando. Ó, vamos dar uma olhada aqui no passado também, que eu tava falando dos padrões, né, de liquidez. Deixa eu ver. Ó, aqui outro, ó, igualzinho, ó. Caiu, pá. Topo, nivelou topo. Zona de liquidez. Rompeu o topo, pegou a liquidez, devolveu, caiu. Entendeu? Então, mesma coisa, ó. Nivelou o topo, tá rompendo o topo, bate em uma resistência, devolve. Tá? Acho que é isso aí. Ó, se não fosse esse food geral, tá? Se não fosse esse food geral aí que tá acontecendo, é uma região até ruim de shortar, né? Por mais que tenha oportunidade de short, porque é uma região de order block interessantíssimo, é uma região para repique no tempo gráfico semanal, então às vezes o repique pode acontecer maior, né? Mais alto, tá? Então tem um pouquinho de paciência, tá aí para shortar, tá? A maioria dos ativos estão precisando de um repique, né? Mas como o cenário macro tá cheio de guerra aí, pode ser que tenha continuidade de queda mais cedo, não dá para saber, por isso que é bom a gente trabalhar com padrões gráficos, né? O padrão gráfico é o seguinte, você vai esperar acontecer isso, dessas coisas que eu falei, de coletas de liquidez, tocar em resistência, esperar no micro fazer um padrão de ombro, cabeça, ombro inverso, tá? Confirmar algum topo, né? Para você ter um ponto de stop nítido, tá? E aí sim você entra, né? Então vai ter que operar desse jeito, independente do cenário que está acontecendo, né? Se bater na resistência 0.5, não fizer um ombro, cabeça e ombro, tá? Ou não confirmar topo, né? Não tem ponto de stop, porque onde é que ficaria o teu ponto de stop? Aqui em cima, ficaria ruim, né? Então não entra. Continuou subindo, tocou lá 0.786, fez os padrões, fez, agora entra. Não fez os padrões, não entra, né? Tá? Então, por enquanto, minha maneira de operar é o seguinte: tendência de baixa, vou buscar short. Se romper a tendência de baixa, como é que eu vou saber se romper a tendência de baixa? Tem que romper a FIBO, tá? Romper a FIBO. Foi lá, não fez padrão, rompeu a FIBO. Agora rompeu. Agora vai começar a cair.
Não vou shortar, por mais que caia, eu vou esperar fazer um ombro, cabeça e ombro inverso. Aí eu monto o long, tá? É isso, tem que ter paciência. Bom, ó, ave, bom, já tinha feito essa análise. Agora a ave tá nesse order block aqui, ó, tá? Mas ele já foi testado no paviozão do crash, né? E voltou nele. Então aqui é um ponto legal. Mas, falando que a gente está num possível bear market, né, e tudo mais, pontos de spot em ave, eu preferiria pegar esses outros aqui embaixo, né? Esses outros aqui embaixo são mais interessantes, tá? Porque tem muita chance de segurar aqui, subir, vir até esse ponto aqui, por exemplo, né, nesse top fishing aqui, e cair e voltar lá, tá? Aí sim. Então, ave é isso aí, para um time frame maior. Vamos ver no time frame menor como é que tá. Eu acho que tá interessante para deixa eu ver. Ah, cara, a ave fez um padrão expansivo aqui que agora tá difícil a leitura, ó. Ó, tá vendo o padrão expansivo, né? Ele até rompeu lá e voltou para dentro. Esse de romper pra aqui, ó, ele pegou liquidez aqui desses topos nivelados, ó, que eu já falei, ó. Tá vendo? Pegou liquidez dessa galera aqui, ó, mal rompeu e já devolveu, ó. Pum. E aqui, ó, pegando aqui, ó, pegou toda essa liquidez desses fundos aqui, ó, que estavam praticamente nivelados. Então ele já assim, ó, já rompeu para baixo, pegou, foi lá, rompeu para cima, né? Às vezes ele vai querer buscar liquidez mais para baixo agora, hein? Então tem que ficar esperto. Se ele for buscar liquidez para baixo, ele vai parar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver no time frame menor. Aqui. Não. Possivelmente ele tem espacinho para subir um pouquinho mais, tá? Vira aqui, ó. Pam. E aí voltar a cair. Ó. Ó como tá subindo mais lento. Tá vendo? Caiu rápido, tá subindo lento. Então não tá legal para montar long, não. Tá arriscado. Por mais que dê, tá muito tigrinho. Tá? Se a ave coletar a liquidez para baixo mais um pouquinho, né? Aí pode ser que dê entrada long, hein? Vamos ver. É um movimento muito difícil de a leitura aqui. Tá. Tem liquidez aqui, ó. Aqui. Então, se a ave coletar liquidez para baixo aqui, pode ser que ele dê gatilho, tá? Eu acho que se perder esse fundo aqui, ó. Se perder esse fundo aqui de 108, tá? Já pode começar a procurar long. Mas daí tem que fazer um ombro, cabeça e ombro inverso, né? Tem que fazer um cabeça e ombro inverso aqui. E o take final seria assim que romper aqui, ó. Já faz o take. Tá? Seria mais ou menos isso aqui. Vamos ver. Vamos ver como desenrola. Então, assim, tem que acontecer isso para você ter uma entrada um pouquinho mais clara, uma entrada menos arriscada, né? Porque entrar agora tá arriscado. Tem que dar uma limpadinha. E tem que fazer assim, ó, tem que dar essa limpadinha aqui, marcar da oportunidade long, e o mercado tem que estar conduzente, né? A guerra tem que estar enrolando ainda, não pode ter acontecido nada muito relevante assim para cair tudo, né? Bitcoin não pode estar corrigindo, aí tem que estar aquela conjunção de fatores. Então o long está dependendo disso, está dependendo de uma conjunção aí do alinhamento planetário para dar certo, né? Caso contrário, vai subir para cair. Beleza? Então a ave tá mais ou menos assim.
Ó, link, mesma coisa, tá? Tá aqui a fibra de link, né? Tem um order blockzinho bem aqui, ó, de queda, tá? 0.382. Sinceramente, eu gostaria que as altcoins e Bitcoin também não parasse aqui em 0.382, porque eu ficaria menos confortável com o short. Eu ficaria mais confortável se subisse mais, sabe? Tipo, 0.5 no mínimo, né? Então a análise aqui é a mesma, ó. Então tem esse canal aqui, né? Típico de uma bandeira, né? Movimento de queda. Se ele subir um pouquinho mais, tocar 0.5 para cima, aqui tem um order block um pouquinho acima, 0.5. Tem outra aqui interessantíssima, 0.7. Aí eu ficaria confortável, tá? Em shortar, né? Esses pontos aqui, 11.85, né? E 10.7 mais ou menos, tá? Interessantíssimo. Vamos ver. Ó, do ponto de vista de spot, tá vendo? Link, ó. Tá, tem uma LTA, ó, desde lá do começo, ó. Tá vendo? Que vem desde aqui, ó. Uma LTA. Tá? Então, ó, tocou nela, tocou nela. E a gente tá aqui, ó, praticamente aqui tocando nela, né? Então por isso que shortar agora, assim, nesse primeiro aqui é arriscado. Eu gostaria que subisse um pouco mais, né? Pra dar um pouquinho mais de folga dessa LTA, tá? Se caso romper para baixo, essa LTA vai ter oportunidades excelentes de compra spot em link, tá? Aqui em 5.9 e 4. Ó, esses dois order blocks aqui são order blocks interessantíssimos para comprar spot, tá? Em link. Inclusive até esse daqui que foi tocado agora, né? Em 7,5 ali mais ou menos, também é um ponto interessante, tá? Como que isso aqui que eu vou falar agora para link, serve para qualquer ativo, tá? Então nós temos aqui, ele fez um fundo, repicou e está fazendo esse canal, certo? Se perder esse fundo aqui, ó, tá? Se, por exemplo, as altcoins, Bitcoin, seja lá o que for, fazer um movimento assim, ó, for lá em 0.5, voltar a cair, perder esse fundo, tá? Esse fundo aqui, mas não perder muito, perder com pouquinho, sabe? E já querer fazer um movimento lateral de novo, aí fica interessantíssimo para long. Quer dizer que a força dos ursos está esgotando e está na hora de um repique maior, tá? Então presta atenção nisso, tá? Se acontecer isso, tá? Ó, esse aqui é PAXG, é análise do ouro em cripto, né? Também dá para fazer análise em YAL, SHAO também. O que eu acredito, tá? Eu acredito que a gente está muito próximo de um topo temporário para fazer talvez uma correção um pouquinho maior e aí ter uma continuidade de alta. Então aqui, ó, tem tudo para fazer um padrãozão de equilíbrio aqui por um tempo, até o mercado esfriar, tá? Tá vendo? Caiu rápido, subiu mais lento, não rompeu esse topo aqui, ó, tá querendo voltar. Essa região aqui, ó, vai ser uma região interessante, vai marcar fundo e aí vai estreitar aqui. É o que eu vejo aqui para o ouro, tá? No momento. Vamos ver como é que tá YAL. Mesma coisa, olha lá, ó. Só que esse gráfico aqui é melhor porque é mais longo, ó. E olha só isso aqui. Eita, olha só isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, tô bem nele aqui. Então romper aqui, ó, sabe? Pode ser que rompa fraco, já é final de festa, eu acredito. Pode ser que faça assim, né? Fica, tá? Então, um padrãozinho de equilíbrio, daí rompimento para baixo, daí rompe para cima de novo, só que daí rompe o ATH com pouca amplitude, né? Lateraliza de novo, né? Vamos ver. Então vai ficar, eu acho que tecnicamente falando, ó, tá numa região de resistência. Vamos ver no SHAO como é que tá, ó. Pera aí, vamos pegar aqui no mensal, um gráfico velho, né? Ah não, SHAO não, só aqui, SHAO. Aí, deixa eu ver no logaritmo. Pode ser que, ó,
rompeu um pouquinho. O chá rompeu um pouquinho. Vamos ver nos outros aqui. Esse daqui é melhor o outro gráfico que eu tava vendo mesmo aqui no Shao USD. Eita. Eu acho que tava vendo no Shao mesmo. Aqui, ó. Tá. Vamos ver se dá pra fazer aqui um canalzão. Mais ou menos, ó. Tá. Aqui, ó. Ainda tem um pouquinho de espaço, ó. Se for levar em consideração esses primeiros topos aqui, como a trendline, tá? Ainda tem um pouquinho de espaço para subir um pouquinho mais, mas mesmo que seja esse padrão aqui, ele tá, para mim é final de festa, né? No Yao ele já tá na resistência, né? Na trendline, Shao tá muito próximo dela, então eu não gostaria de ficar posicionado muito tempo, né? Só fazer trade curto, tá? Em ouro, por causa disso. Deixa eu ver prata também. Ó, a prata, vamos ver. Vamos ver se dá para desenhar um padrão aqui. Se bater aqui, tem que bater lá embaixo também. Será que ficaria assim? Deixa eu ver. Não ficou confiável esse desenho, não. Ele ficaria um pouco melhor assim, ó. Bom. O meio do canal aqui, ó, tem que coincidir com resistências e suportes, tá vendo? Seria mais ou menos assim. Só se for um rompimento fake ali, e daí isso aqui tem que ser topo. Então, pra mim, prata é o seguinte. Se for considerar esse padrão aqui, isso aqui tem que ser topo. Não pode romper mais de novo, não. Tá? E tem tudo pra ser topo mesmo, ó. Porque teve um despejo, lateralizando, agora tá subindo lento, né? Tem tudo pra ser uma inversão, ó, no macro. Então, se for topo, aqui é resistência. Aqui é resistência. Então, se a análise estiver certa, tá? Se a análise estiver certa, a prata, ó. Se prata for topo, o ouro vai no mesmo caminho, possivelmente. Se a análise estiver certa, vai chegar aqui em 98 ali, né? 100 no máximo ali, 100 e pouquinho, e vai cair. Não vai passar aqui de 110, tá? Vamos ver. Se romper para cima aqui, cancela essa análise. Aí o negócio vai ficar sem freio. Porque ele vai romper o canal para cima. De qualquer maneira, eu liquidei toda a minha posição de ouro, prata, cobre, platina. Liquidei tudo porque eu comprei muito bem. E eu acho arriscado comprar nesse preço. Mesmo que dê tradinho.